Oi pessoal, finalmente vim trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, que eu já tô em dívida faz tempo, mas eu tava esperando ter mais experiência com isso pra poder trazer pra vocês, que é o vídeo sobre amamentação. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Machado, eu sou mamãe de um bebezinho de 3 meses que se chama Rafael. E, gente, hoje eu vou contar pra vocês então todo o meu relato. Como é muita coisa pra falar, eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo. E pra não ficar cansativo, pra você aí que não quer saber de tudo que eu tenho pra falar, quer só saber de alguns tópicos, eu vou deixar aqui os tópicos que eu falei nesse vídeo. E aí assim você pode seguir de acordo com isso aqui por minuto. Vou deixar aqui o tópico e o minuto que eu comecei a falar sobre isso. E aí você pode ir direto pro tópico que você quer saber, tá bom? Bom, gente, então vamos começar. Quando o Rafael nasceu, ele foi direto fazer aqueles examezinhos de quando nasce que precisa fazer, que é o testinho do coraçãozinho, acho que toma alguma vacininha também, enfim. Ele ficou um tempinho lá fazendo esses exames e depois ele veio pro meu colo. E quando ele veio pra mim, uma enfermeira veio junto e me perguntou se eu já queria tentar amamentar. Eu disse que sim, e ela me ensinou como eu deveria fazer. E o Rafael, logo de começo, já teve a pega bastante certinha. Então, assim, isso facilitou muito na amamentação dele, porque a pega dele já foi bem direitinha. Mas o que dificultava era que o Rafael era muito preguiçoso para mamar. Então, na maioria das vezes, eu tinha que tirar a roupinha dele para ele poder começar a mamar, senão ele não mamava. Mas, durante o primeiro dia de nascido dele, as enfermeiras me falaram que ele tinha 12 horas de energia, então que eu não precisava me preocupar tanto em amamentar ali naquele primeiro período. E realmente eu não me preocupei, ele dormiu o dia inteirinho, ele foi acordar à noite e foi quando eu comecei a amamentar ele. Nesse começo eu tinha só colostro, mas o colostro também é muito importante para o bebê, que é um líquido assim pré-leite, a gente pode dizer que ele é meio grudento assim. É um líquido antes do leite que traz imunidade para o bebê, então é super importante que o bebê mame também o colostro. Então eu tinha colostro, mas eu não tinha aquela coisa, nossa, quanto colostro. Não, eu tinha pouco. Eu sei que tem gente que desde a gestação começa a vazar colostro. E o meu não tive vazamento de colostro durante a gestação. Se eu apertasse no finalzinho assim da minha gravidez, saía um pouquinho, mas era coisa pouca. Enfim, e foi o que o Rafael começou a mamar. Durante a noite do dia 5 pro dia 6, foi quando ele começou a mamar mais, porque, como eu falei pra vocês, no primeiro dia ele só dormiu. E aí no dia 6 à noite foi quando o meu leite desceu, porque daí ele passou o dia 6 a manhã inteira mamando, né? Então à noite meu leite desceu. Eu sei que foi rápido, tem gente que demora 3 dias, 4 dias pro leite descer. Mas eu acho que muito disso também pode ter sido porque eu tive um parto normal e também pelo estímulo. Então o Rafael ficou o dia todo mamando, então pode ser que isso tenha ajudado também. Então meu leite desceu no dia 6 à noite e a gente percebe que desceu porque o bebê começa a sugar mais, a engolir mais. Então assim, a gente percebe que o leite desceu. E aí foi que começou um período difícil, que foi a pojadura, que é quando o nosso corpo ainda não regulou a produção, não sabe quanto leite tem que produzir ao certo, não sabe qual vai ser a demanda do bebê, e aí nosso corpo produz em excesso. Então, meus seios ficaram deste tamanho, gente. Meu peito ficou gigantesco. Vou até deixar, acho que eu tenho uma foto aqui na maternidade do tamanho do meu peito. Vou por aqui. Gente, meu peito tava imenso, 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 imenso. E o que que eu fiz? Na gestação eu comprei uma bomba de tirar leite, que foi a mais barata assim que eu achei, porque eu não sabia se precisaria, se não usaria, enfim. Comprei a mais barata que eu achei, acho que foi 50 e poucos reais, uma bomba manual. E quando eu percebi que eu tava nessa fase da pojadura, eu falei, bom, vou tentar tirar leite aqui com essa bombinha e vamos ver o que que dá, né? O que que aconteceu? A bomba fez fissura e rachadura no meu peito. Como eu falei pra vocês, o Rafael tinha a pega bem certinha. Então, ele não me machucava, não causava fissura, não causava rachadura no peito. Mas, quando eu usei a bomba pela primeira vez, assim, eu apertei a bomba no meu peito já sangrou. Então, assim, foi terrível, machucou muito meu peito. E aí eu comecei a usar uma pomada que chama pomada de lanolina, se não me engano. Vou deixar aqui a caixinha da que eu usei. A minha chamava Lanidrate, então eu usei essa pomada. E, gente, o que que aconteceu? Essa pomada me ajudou bastante, sim, porque, como eu falei pra vocês, machucou bastante a bomba. Então eu usei por um bom período essa pomada. E o Rafael não me machucava, mas logo depois que eu tive essa rachadura, fissura no peito por conta da bomba, o que que aconteceu? Eu tive mastite. Mastite é uma coisa terrível, gente. Pra quem não sabe, mastite é uma inflamação que dá nos seios. Que eu saiba, tem 2 motivos que podem causar a mastite, que é leite em excesso. Então, ali o leite que está em excesso, o bebê não mama, se aloja ali nos dutos mamários.
e causam essa inflamação, então, que é chamada de mastite. Então, esse é um dos motivos. E o outro é que o bebê tem uma bactériazinha na boca que pode se alojar, entrar ali pelos dutos mamários e se alojar ali, causando essa inflamação também, que é a mastite. Então, eu acho que tem esses dois motivos, até onde eu sei. Não sei qual desses motivos causou a minha, mas eu tive mastite e foi a fase mais difícil da minha amamentação. Minha mastite foi no meu peito direito, que é até hoje o peito que eu tenho mais leite. Então, assim, foi uma fase muito difícil, porque eu tive muita febre, muita febre mesmo. Eu tive febre de 39,5, que foi quando eu fui pro hospital. Eu suava, eu tremia de tanta febre, muita dor no peito, muita mesmo. E assim, era difícil colocar o Rafael pra mamar ali, porque doía, mas doía muito. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que comprar uma outra bomba, né? Porque meu médico me orientou a sempre tirar leite, o máximo de leite que eu podia. E o que eu tava fazendo que tava dando errado também, eu tava tirando leite com a mão no banho. Então, assim, a água quente estimula mais a produção. E eu já tinha muito leite, então estimulando mais ainda a produção, o que que acontecia? Mais leite. Então, gente, água quente tirando leite no banho é um erro. Então, um erro que eu cometi e agravou mais ainda a minha situação. Então, o que eu fiz foi comprar uma outra bomba. Daí eu comprei a bomba manual da Venti, que até hoje é a bomba que eu uso. E foi muito útil, porque daí eu conseguia tirar leite com mais facilidade. Mas mesmo assim, o período ali da mastite foi muito difícil pra mim. Foi um período de muita dor, muita febre, muito tudo, gente. Uma sensação horrível. Eu lembro que teve um dia, né, desses dias aí da mastite, que o Giovanni chegou em casa, eu tremendo, suando, coberta com aquele maior calorão, que o Rafael nasceu em março, então tava muito quente aqui ainda. E eu tava com um monte de coberta em cima de mim e cobrindo o Rafael também, o Rafael no meu colo, assim, abraçado comigo, eu deitada. E o Rafael suando e eu achando que ele tava com frio. Então, assim, a hora que o Giovanni chegou, a gente foi direto pro hospital, porque a gente viu que não tava dando mais, né? Mas essa fase passou porque a bomba me ajudou muito, né? Mas, então, assim, pra fazer a mastite passar foi muitos aliados ali. Foi a bomba de tirar leite, eu tirava leite sem parar. Foi também antibiótico e anti-inflamatório. Só assim eu melhorei, gente. Só assim mesmo. Eu tomei antibiótico e anti-inflamatório na veia, depois eu continuei tomando oral em casa. E foi aí um período de pelo menos uma semana, mais ou menos, com a mastite, assim. Mais grave, né? Porque teve uns dias antes que eu achava que era só porque tava com muito leite mesmo, não sabia que era mastite. E aí, tipo, tinha dor, mas não fazia nada, sabe? Pra melhorar. Então, depois que eu soube que era isso, eu comecei a tratar e aí foi melhorando aos poucos. A alimentação começou a ficar tranquila a partir daí. E foi também estabilizando a minha produção. E aí, quando o Rafael tava lá por volta de 2 meses, foi quando eu percebi que, tipo, meu leite tinha diminuído demais, demais, demais. Na verdade, não tinha diminuído. O que tinha acontecido era que a produção tinha se regulado à demanda do bebê. Mas, como a gente tá acostumado com o peito desse tamanho, porque tava na época da pojadura, quando chegou nessa fase dos 2 meses do Rafael, que meu leite estabilizou, eu comecei a ficar louca da cabeça, gente. Comecei a achar que meu leite estava acabando, que o Rafael estava passando fome. E aí eu dava mamar pra ele, ele estava satisfeito, ele não queria mais. Eu insistia, ele chorava, eu achava que ele estava com fome. Não, não era fome. Era só porque ele estava satisfeito mesmo e eu achando que ele não estava mamando o suficiente, ele estava. Então, assim, foi um período difícil, mas já adianto pra vocês que essa fase existe, acontece. A gente fala que é a crise dos 2 meses de amamentação, né? 2, 3 meses por aí. Então, assim, foi um período bem chatinho, porque eu comecei a entrar em desespero, porque sempre foi meu sonho aumentar bastante tempo, né? Então, quando eu percebi que meu leite tinha diminuído, teoricamente, eu comecei a entrar em desespero. E aí eu comecei a beber muita água, que é o que ajuda muito na produção. Mas mesmo assim, gente, agora é que assim, o nosso peito ele não é um estoque de leite, ele é uma fábrica. Então, assim, ele vai produzir quando o bebê estiver mamando. Depois que passa a pojadura que a gente está produzindo o tempo todo em excesso, quando o bebê começa a mamar mesmo, quando o peito percebe o quanto vai precisar produzir, ele vai produzir só o que precisa. Então, assim, ele não vai produzir todo dia, durante todo o período. Não, ele vai produzir enquanto o bebê tá mamando. Então, é essa fase que a gente acha que nosso leite já era, porque ele tá produzindo ali só enquanto o bebê tá mamando mesmo. Outra coisa que as pessoas me perguntam bastante é como fazer para aumentar a produção de leite, porque
Eu vivo postando no Instagram que eu tô tirando leite, e aí eu mostro lá que eu tô tirando 120 ml, mais ou menos, 200 ml, por aí. E muita gente tem me perguntado o que que você faz, pelo amor de Deus, me ajuda. E, gente, eu encontrei um Instagram, ele chama Legendary Milk. E é um Instagram que ele tem um desafiozinho de 10 dias para aumentar a produção de leite. O que que esse desafio consiste? Consiste em você tirar leite várias vezes por dia. Por quê? Quanto mais tira, mais produz, é o que eu falei. É uma produção de acordo com a demanda. Então, se você tá tirando, o corpo tá entendendo o quê? Precisa produzir mais. Então, a gente tira leite até que aumenta a produção. Eu vou deixar aqui para vocês no box de informação o Instagram desse que eu tô citando, desse desafio. E eu vou fazer uma coisa diferente também, gente. Eu também quero aumentar minha produção de leite, então eu vou fazer esse desafio com vocês. Então, hoje é terça-feira, esse vídeo vai ao ar hoje. E hoje ainda no Instagram eu vou compartilhar, vou fazer um destaque lá no meu Insta. Esse desafio, vou traduzir para vocês mais ou menos como que é, porque tá em inglês o desafio no Insta do Legendary Milk. Então eu vou traduzir esse desafio, vou explicar para vocês direitinho como fazer, o que que a gente tem que fazer. E a gente vai fazer junto esse desafio então aí, tentando aumentar a nossa produção, tá bom? E, gente, outra coisa muito importante que eu tenho feito para aumentar minha produção, já faz um tempinho, é tomar muito líquido, gente. Por quê? A gente precisa de líquido para poder produzir leite. Então, o líquido que eu digo é água, suco natural, mas enfim, principalmente água. E aí eu também baixei um aplicativo que se chama Water Drink Reminder, que é um aplicativo que ele lembra a gente de tomar água, ele faz o cálculo de acordo com o seu peso de quanta água você precisa ingerir no dia para ser uma quantidade assim saudável, o ideal assim para você. E ele vai fazer esse cálculo, você consegue ajustar o clima, o esporte, tipo, se você fez esportes no dia, você precisa ingerir mais água, enfim. Você vai ajustando o aplicativo conforme sua necessidade. Lá não tem a opção de amamentação, então o que eu faço eu coloco lá de acordo com o meu peso, quanto eu preciso, e eu tento tomar mais do que isso, porque como a gente está amamentando, é muito importante que a gente tome mais líquido do que o necessário para o nosso peso. Então, assim, a minha quantidade de líquido ideal por dia é de 1 litro 799 ml. Mas, como eu tô amamentando, eu tô tentando tomar mais do que isso. No meu primeiro dia de tentativa, assim, de aumentar a ingestão de água, eu tomei 3 litros. Então, eu tô tentando tomar bem a mais do que precisa, eu sei, porque, né, a gente quer ter leite, não é mesmo? E outra coisa que me perguntam bastante é se eu tiro todo o leite que eu tô tirando de uma vez só. E sim, gente, eu tiro de uma vez só, mas por quê? Porque eu tiro de manhã. Então, assim, eu sempre tiro meu leite de manhã, porque é o período que a gente tem mais leite, porque a gente produz mais enquanto dorme. Então, se a gente tirou ali uma soneca à tarde, uma boa soneca, tá? Não tô falando de um cochilinho de 5 minutos, não. Eu tô falando de uma boa soneca. Se você tirar uma boa soneca à tarde ou de manhãzinha assim que você acorda e for tentar tirar leite, é o período que você vai conseguir mais leite, com certeza absoluta. Porque é quando a gente produz mais leite. E me perguntam também se eu tiro dos 2 peitos. E não, eu não tiro dos 2. O que eu faço eu dou um peito pro Rafael mamar e tiro do outro que ele não mamou. O legal também, mas que é um pouquinho difícil para quem tá aí começando a tirar, é tirar de um peito enquanto ele mama o outro, porque a sucção do bebê é mais fácil para fazer o leite descer do que a bomba tentando tirar leite. Então, assim, se ele estiver mamando um peito, ele vai fazer descer leite nos 2. Então, conforme ele mama, você consegue tirar do outro. Mas é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de prática, experiência, mas dá para fazer também. Então, assim, é uma dica legal aí para quem tá tentando tirar leite, para deixar armazenado. Porque eu, por exemplo, para quem não sabe, eu faço direito. Eu não trinquei minha faculdade esse semestre e eu tava indo pra faculdade fazer prova. Então, assim, eu precisava deixar leite pro Rafael. Como eu não queria dar fórmula, eu tinha que tirar leite. E aí eu fui descobrindo essas táticazinhas, assim, pra poder facilitar a ordenha do leite, né? Então, pra quem aí tá nessa mesma fase que eu, fica a dica. Bom, gente, outra coisa que me perguntam muito também é sobre o silicone. Quem não sabe, eu tenho silicone. Eu coloquei, acho que foi em 2017, 18, 19. Vai fazer 3 anos que eu coloquei, se não me engano. Acho que é isso. Então, assim, eu coloquei silicone. E, gente, o silicone não atrapalhou em nada a amamentação. Nada mesmo. Eu continuo amamentando normalmente.
Não sinto diferença nenhuma com a amamentação, porque dizem que, me perguntam, né, se por ter silicone tem alguma diferença para amamentar. Não tem, você amamenta do mesmo jeito, o bebê consegue sugar do mesmo jeito. A minha prótese, ela foi colocada por detrás da glândula mamária, mas na frente do músculo. Tem quem coloque também por detrás do músculo, mas acredito que todas as próteses hoje em dia são colocadas por detrás da glândula mamária. Então, não atrapalha a amamentação, porque a prótese não tá ali atrapalhando a passagem do leite na frente da glândula, ela tá atrás. Então, a glândula tá antes da prótese, então não prejudica em nada. Mas já adianto para vocês que eu tô sentindo sim uma diferença no formato dos meus seios, na elasticidade também, porque como eu mostrei pra vocês, falei pra vocês, meu peito virou um balão, né? Então, agora que diminuiu, eu sinto que meu peito tá com mais pele sobrando. Eu tive muita estria também, eu tô com estria em toda essa região dos seios. E na onde tem estria estourada, eu percebo que a pele tá mais fina. Consequentemente, o que acontece? Tem o peso da prótese. Então, eu acho que depois que eu parar de amamentar, porque como eu ainda tô amamentando, o leite sustenta a prótese, né? Então o peito enche e fica mais firme. Mas acho que depois que eu parar de amamentar, provavelmente meu peito vai estar mais caído, porque o peso da prótese, o excesso de pele, porque a pele estica para ter leite, né? Então não tem mais leite, vai ter excesso de pele, e a prótese pesada, eu acho que vai fazer meu peito cair. Então, assim, a dica que eu tenho pra dar é, se você quer colocar silicone, coloca depois de amamentar, tá bom? Depois que você tem aí seu segundo, terceiro, quarto filho, quantos filhos você quiser, aí você investe numa prótese, porque senão você vai ter que pagar pra fazer outra cirurgia. Eu acho, gente, porque assim, eu já tô sentindo uma grande diferença nos meus seios. Pena. Gente, eu também ia falar pra vocês sobre como eu tiro, armazeno e utilizo o meu leite. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo separado, uma parte 2, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, vou fazer uma parte 2 desse para explicar para vocês como eu tiro, armazeno e utilizo o meu leite. Espero vocês, então, nesse próximo vídeo. Espero vocês hoje também no meu Instagram pra gente começar a fazer esse desafio de aumento da produção juntos, tá? Juntas, né, no caso. E é isso, gente. Tô esperando vocês lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like, porque me ajuda muito na divulgação. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E que mais? Compartilhar com suas amigas, amigos e familiares. Quem tá aí garalidinha precisa saber de umas diquinhas. Compartilhem com elas. Me sigam no Insta para vocês poderem fazer esse desafio comigo. Aumentar a produção. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as minhas redes sociais. Tudo que eu citei vou deixar aqui embaixo para vocês. Link para adquirir a minha bomba de amamentação. Enfim, vai estar tudo aqui, tá bom? É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau.